Pela apresentação, e nós vamos agora ouvir algumas experiências. Temos a nossa convidada, a senhora Marina Miranda, Wrestling Business, ESPM, graduada em Comunicação pela Federal de São Carlos, com especialização em Imagem e Som, estudou Economia na Universidade Estadual de São Paulo, experiência em projetos de produção social, crowdsourcing, conectando diversos grupos para a realização de desafios e engajamentos para clientes de vários portes dos setores público e privado do Brasil. Atualmente sócia-diretora da Mutopo, empresa especializada em desenvolver metodologias de trabalho para ajudar as organizações a projetar e implantar projetos de social production, professora do SIC-ESPM e facilitadora do programa de Educação em Gestão de Conhecimento e Inovação da SBGC. Vamos receber, então, com aplausos, a senhora Marina Miranda. Obrigado. Bom dia. Antes de começar a apresentação, eu preciso fazer um contexto, né? Porque aonde eu cheguei, eu vou falar sobre um contexto um pouco diferente do que os outros palestrantes estavam falando, né? Eu vou falar sobre China, inovação e startup, né? Então, eu vou contar um pouco dessa experiência que nós organizamos, a primeira missão, né, de inovação e startup do Brasil. Foi agora, em 2017, sempre as missões, elas têm um foco sempre de encontrar fornecedores, e a gente organizou essa primeira missão. Teve uma outra missão, mas foi feita por uma aceleradora e era só para suas investidas as startups, né? Ok? Então, vou contar um pouquinho para vocês o que nós trabalhamos, né? Então, organizei, a gente está falando muito aqui sobre startup, né? E em 2010, ninguém falava sobre startup, ou tinha 2, 3 pessoas no Brasil falando sobre isso. E a gente organizou o primeiro evento de startup aqui, né? Que é o Startup Weekend. Alguém aqui já ouviu falar? Startup Weekend? Então, a gente organizou o primeiro. Paralelo a isso, em 2010 eu trouxe a primeira empresa de consultoria de crowdsourcing. Quando eu trouxe a primeira empresa de crowdsourcing para o Brasil, todo mundo falava assim, com que a Marina trabalha? Caramba, né? Então, cloud computer, né? Ou as pessoas confundiam muito crowdsourcing e design thinking, que também estava começando a surgir nessa época, em 2010. E aí a gente teve que organizar um evento, né? Então, 2011 a gente organizou um evento para falar sobre todas essas tendências que hoje são muito fáceis de se reconhecer, porque elas já estão agora no nosso dia a dia, mas elas eram muito, muito sutis, né? E em 2011 a gente falava sobre Uber, sobre Airbnb, sobre Kickstarter. Quem conhece o Kickstarter aqui? Conhece crowdfunding, né? Então, hoje, os grandes produtos, eles são lançados por plataformas de crowdfunding, né? Então, assim, era todos conceitos muito assim frágeis e ninguém sabia se isso realmente ia virar. Então, 2012 a gente falou sobre o futuro do financiamento nesse evento que eu organizo há 7 anos. 2013 a gente teve até uma batalha para discutir sobre o que falaríamos, né? Que é um assunto também que estava sendo tratado aqui agora, que é sobre o corporate venture. A gente ia chamar o painel de corporate ou corporate venture, né? Porque não tinha esse conceito aqui no Brasil, né? E em 2013 a gente trouxe a primeira discussão aqui no Brasil para falar sobre corporate venture. A gente já acreditava que as empresas, elas seriam as grandes investidoras das startups aqui no Brasil, porque o mercado brasileiro e o mercado americano é muito diferente. As startups que dão certo aqui no Brasil, elas estão muito mais ligadas com as corporações. As americanas, você tem Google, Facebook, você tem Twitter, mas não temos o mesmo ambiente para que essas startups possam progredir aqui, né? Então, eu vou contar um pouco para vocês e vou fazer algumas provocações, tá? Quando muda o chefe,
O que acontece com a administração de tudo? Fica igual? O que vocês acham? Quem acha que fica tudo igual, levanta a mão. Ok. Então não precisa responder mais nada, certo? Gente, se vocês puderem, vão para a China. E aí, eu vou contar um pouco dessas descobertas de 1 ano e meio que a gente vem trabalhando com essas pesquisas sobre a China. E aí eu pergunto para vocês, por que a gente não escuta muito falar sobre inovação e startup da China? Por que vocês acham disso? Porque todo mundo ainda tem algumas ideias sobre China, mas eu vou falar disso no próximo slide. Aqui eu quero mostrar para vocês o apetite chinês, tá? Essas linhas vermelhas e laranjas, elas formam a nova rota da seda. Quem aqui estudou sobre a rota da seda? Certo? Então assim, por terra, né? Então estradas de ferro, né? E por mar. Então eles estão assim cada vez mais conquistando o mundo, né? Então estava falando sobre o Tesla, eles são grandes investidores das empresas do Tesla, né? O Uber, vocês vão ver o que eles estão fazendo com o Uber e como eles estão já numa sinergia grande com o Uber também, né? Então assim, é só para vocês poderem entender que eles não estão brincando mesmo, e eles estão conquistando o mercado no mundo inteiro. E Davos ficou claríssimo que eles queriam agora que todo este conhecimento do poder que eles têm já econômico, científico, ficasse mais claro para o mundo, né? Aqui a gente vai ver um pouquinho de números. Você ainda tem números muito disparatados, né? Então, por exemplo, você tem assim, quanto que ganha um americano em média? 57 contra 8 mil. Né? Então você tem números ainda muito diferentes, mas o poder de compra deles lá é maior do que o dos americanos, apesar deles ganharem muito menos. Mas uma coisa que eu queria também que vocês colocassem na cabeça de vocês. Muitas das informações hoje em dia, elas não são também tão divulgadas, porque muitas coisas viram assim, buzz, e todo mundo vai para um lado, tá? Mas pouca gente ainda está dando atenção para a China. Nos Estados Unidos, muitos laboratórios, a Duke University, que é uma das grandes universidades, né, que fica na Carolina do Norte, muitos laboratórios lá estão fechando, como muitos laboratórios dos Estados Unidos inteiros estão fechando. Por outro lado, você tem uma China que está agora vai ter uma nova capital, onde eles vão criar a capital da ciência. E eles estão pegando muitos cientistas do mundo inteiro para levar para lá. E todo mundo sabe, por jornal, TV, o quanto o Trump ele está desinvestindo em ciência. Né? Fica isso claro, as passeatas, essas coisas todas. Por outro lado, os chineses estão investindo pesado nisso, né? E aí, aqui ele mostra um pouquinho do nosso conceito sobre o que é China. Então, poluição, né? E aí, eu tenho muito pouco tempo, mas eu acho que vale a pena explicar o que é também essa questão. Beijing, ela é um vale. Então, assim, são 30 e poucos graus negativos, 20 graus negativos no inverno. Então, não suporta as pessoas o frio. E você tem lá o aquecimento através da combustão. Então, realmente, quando você encontra o inverno em Pequim, realmente você não consegue ver. Então, essa é uma imagem. Todo mundo imagina comidas estranhas e realmente tem, né? Quando a gente levou um grupo de 34 empresários e startups, todo mundo falou que ia virar vegetariano, né? Espertos. Eu, como já sou, não precisei fazer nada. Aí o que acontece? Tem até ninho de passarinho para você comer, né? Aí tem essa questão assim comunista, né?
Mas, gente, vocês indo para lá, vocês vão ver que eles são muito mais capitalistas do que os americanos. E superpopulação e cópia. Quem aqui acha que a China copia todo mundo? Ok. Eles continuam copiando, mas eles estão usando agora várias outras metodologias, que não são só essas cópias. E eles estão criando muita inovação. Eles estão trabalhando pesado com design, né? E aí você tem assim uma concorrência muito grande. Então, essa primeira imagem aqui é o vestibular dele, gente. Certo? Isso é uma pequenina imagem. Pode imaginar assim se expandindo. E lá é para poder encontrar o seu estágio. Tá? Então, assim, a concorrência, para ser bom na China, você precisa ser muito bom, né? E eles estão, assim, a dedicação é uma coisa, assim, absurda. E aí você tem uma China que pulou do computador já para o celular, né? Então, assim, isso não é uma figura... não é uma imagem, né? É realmente algo que acontece. Tipo, você compra o pé de alface com o seu celular. Então, as pessoas podem esquecer a sua carteira por 1, 2 semanas e a pessoa não vai fazer a menor falta, porque você compra tudo com o celular. E agora o governo chinês, eles estão colocando também de pagar os impostos pelo celular, né? Então, assim, eu vou mostrar algumas dessas ferramentas e vou falar também um pouquinho sobre fintech e alguns números que impressionam. Então, assim, eles têm uma alta disponibilidade de capital de risco, Venture Capital, para poder investir na China e também investir fora da China, como eu disse, o Elon Musk. Você tem várias empresas que eles estão investindo. Eu fiz um painel com a Câmara de Comércio israelense depois que eu cheguei da China e eles estavam falando que as startups israelenses, elas são todas compradas ou investidas por chineses, tá? E aí você tem aqui alguns números. Então você, entre as 10 maiores empresas, né, de digital do mundo, você tem 4 delas que são chinesas, né? Então você tem o Alibaba, que eu acho que todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar, a Tencent, que já devem ter ouvido falar por causa do WeChat, que é o mesmo do WhatsApp, né? E aí vai. Então os unicórnios, né, eles ficam lá em Beijing e esses unicórnios, eles na verdade, eles são os dragões, porque as startups chinesas não é só investimento, ela dá retorno, como foi mostrado aqui, para quem investiu nas ações, né? Então elas não são só um dinheiro volátil como muitas startups vêm se mostrando por aí, né? Elas realmente dão lucro e lucro pesado. Aqui a gente tem os 3 maiores, né, que são da internet chinesa, o Baidu, o Alibaba e o Tencent, né? E aí, eles têm um portfólio muito diversificado neste mercado. E aqui vale um pouquinho a pena a gente falar o Didi. Quem aqui já ouviu falar sobre o Didi? Né? Todo mundo aqui ouviu falar nessa sala, não só ele. Quem aqui conhece o 99? Quem ouviu falar que o 99 foi comprado? Por quem? Quem comprou o 99? O Didi. Não só os chineses, como os japoneses. 100 foi dos chineses, 100 dos japoneses, né? Então, assim, e o Uber, então, ele teve a sua operação lá na China, foi assim um massacre da serra elétrica, né? Ele chegando na China, achou que ia conquistar o mercado, né? O que aconteceu? As ações do Uber começou a cair no mundo todo, né? Por quê? Porque eles estavam apanhando tanto na China que o que eles tiveram que fazer? Abrir uma nova empresa para que as ações
da empresa na China não tivesse consequências com o Uber, né? Então, assim, eles não brincam em serviço. Aí o que aconteceu? Eles foram lá e compraram o Uber na China, né? E não só isso, eles foram lá e investiram também no Uber, né? No mundo inteiro, né? Então, eles também são investidores. Então, aqui, como eu disse, eles investiram 100 milhões no 99, os outros 100 milhões foi lá da empresa japonesa. Eu estava vendo a matéria agora, nesse instante, já valendo 2 bilhões, né? As startups de compartilhamento de bicicleta. Todo mundo aqui conhece por causa do Itaú, não é? Só que com eles funciona um pouco diferente. Todo mundo aqui já ouviu falar que chinês e bicicleta é uma coisa harmônica, não é? E é verdade, gente, porque faz 10 anos apenas que eles têm acesso a carro. Então, muito chinês aprendeu a dirigir agora nos últimos 10 anos. Né? Então você vai lá na China e você encontra muito carro amassadinho, mas é por isso, eles estão ainda aprendendo, certo? Então, cuidado com o trânsito na China. Pense nisso, 10 anos aprendendo a dirigir só. Então, é isso, gente. Você tem um outro esquema de fazer, você não tem aqueles equipamentos do Itaú, você deixa a sua bicicleta em qualquer lugar, tá ligado lá no seu celular e você entregou a bicicleta vai lá e trava, tá? Isso já está valendo 2 bilhões de dólares, rapidamente. E tem uma outra que eles fizeram de guarda-chuva, tá? Ok? Então imagina um share de guarda-chuva. Eu vou pular porque é aqui que eu quero dar uma grande atenção, tá? Eu sei que como é um assunto novo, né, a gente ouve falar muito sobre os Estados Unidos, o Vale do Silício, tudo, e se ouve falar muito pouco sobre China. Então eu sei que ainda deve passar na cabeça de vocês, poxa, mas será que isso que a Marina está falando é verdade, né? Então, realmente, googlem e coloquem uma pesquisa sobre fintech, tá? Então, fintech hoje é assim, do mesmo jeito que o Uber foi lá e começou a destruir o mercado de táxi, que agora ele se recompõe com 99 táxi, né? Então agora você está trabalhando isso mais harmonicamente. Você vê que as fintechs, elas são o grande mercado, né, de crescimento. E você tem nos Estados Unidos 14 unicórnios de fintechs, contra 8 unicórnios de fintechs na China e você tem 5 no resto do mundo. Agora, qual que é o valuation de todas as startups de fintech, os unicórnios dos Estados Unidos? Qual que é o número aqui? Ok. E da China? 96 bilhões. Sim. Certo? Quase a metade e vale 3 vezes mais. Então, eu trouxe esse número só para vocês poderem entender como que eles crescem rapidamente. É muito interessante que, muita gente vem falar comigo, eu já estive na China. Ok, a China, ela muda a cada 6 meses. Você vai 6 meses, já entra a China. Você vai para um bairro, o bairro já se modificou todo, né? Então, assim, é muito impressionante e o quanto eles estão investindo pesado em ciência. E os últimos estudos que eu estava lendo, 4 ou 5 anos, eles vão passar os Estados Unidos em investimento de ciência, tá? Do jeito que o Trump está fazendo, eu acho que eles vão conseguir isso muito mais rápido, né? Mas é só para a gente poder pensar que hoje a gente tem essa questão que a ciência é soberania nacional, a ciência é o que está dando esse drive do
crescimento do mundo, né? Tecnologia. Mas, como eu sempre falo nas apresentações que eu falo de China, que o problema não é tecnologia, é quem vai mandar no jogo. Se a gente muda o chefe, muda as regras, né? E a gente tem que entender que também tecnologia, ela tem muito o seu lado político por essas questões, né? De dominação mesmo. Aí a gente tem a Tencent, que você faz tudo lá, não sei, alguém aqui já usou o WeChat? Tem chat? É assim, é um microblog, onde você compra tudo o que você quiser, onde você manda dinheiro para os amigos. Então, assim, você faz muitas coisas nesse WeChat, né? E aí, aqui mostra um pouquinho o WeChat em comparação com as outras ferramentas. É um Facebook, ele é o Tinder, ele é o WhatsApp, ele é vários em um só, né? E aí, é uma coisa que é muito interessante a gente entender como que isso acontece, né? Então, de 90 minutos que o chinês passa em média, né, no seu celular, 66 minutos ele está passando lá no WeChat. Como eu disse, ele faz a sua compra, ele compra o café, né? Lá não é tão usual o café, é muito mais chá, mas ele compra a fruta na quitanda, ele compra tudo pelo celular, né? E eles são markets, assim, a gente vai ver o Baidu, a gente tem o Alibaba, mas a gente ainda tem uma visão assim meio limitada do que cada empresa dessas fazem, né? Então, você tem o Baidu que está lá brigando por essa questão da inteligência artificial, quer dizer, quem vai liderar inteligência artificial no mundo, né? Então você tem os Estados Unidos, você tem a China, você tem outros players, né, como Israel, que estão nessa briga pesada. Mas o investimento dos chineses em inteligência artificial é incrível. E uma outra coisa, quem vai liderar os veículos autônomos no mundo, isso com certeza são os chineses. Por custo e tecnologias, eles estão muito à frente, realmente. E essa matéria eu trago aqui para vocês, que você... Opa! Então, aqui essa matéria, ela traz um pouco essa questão assim, que eu não sei se vocês sabem, mas o maior investidor do Brasil é quem? Desde quando eles fazem isso? 2011. Desde 2011, quem mais investe no Brasil são os chineses. Só neste ano eles investiram 7 bilhões, tá? E eles investem muito em infraestrutura, então eles compram as usinas, eles investem muito pesado nessa questão de infraestrutura e vão aumentar ainda mais o investimento no Brasil com os acordos que o Temer acabou também fazendo, indo para lá. E aí eu ainda tenho um minutinho, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Hong Kong. Hong Kong não é China, mas quem quiser se aventurar na China, eu recomendo primeiro ir para Hong Kong, né? E aí é uma coisa bem interessante, ela tem uma peculiaridade, ela foi colônia inglesa e agora ela está num processo de duas leis que prevalecem lá, né? Então, a lei inglesa e a lei chinesa, daqui a 30 anos, vai ficar só um regime que vai ser o regime chinês. Mas, por enquanto, você tem Hong Kong e lá é uma coisa assim incrível, porque é o paraíso das fintechs, né? Então, todo mundo no mundo... Assim, as pessoas que estão investindo em fintech no mundo, elas vão para Hong Kong para ver o que está acontecendo e tem muito capital e muito apoio do governo para isso. Hong Kong tem uma questão muito favorável, porque às 5 horas
ela consegue abranger metade da população mundial, né? Então, o comércio, tecnologia, é um lugar onde você tem realmente um crescimento alto. E só para vocês entenderem quanto eles não estão de brincadeira, o Invest Hong Kong, que está aqui em São Paulo também, eles sempre trazem apresentações e realmente a gente foi lá e é uma realidade, a taxa de como funciona aqui no Brasil. As empresas pagam tendo lucro ou não tendo lucro, não é isso? Não é assim em Hong Kong. Elas só vão pagar se elas tiverem lucro no final do ano e você tem no máximo aí 16% de pagamento. Então isso faz com que muitas empresas do mundo inteiro vão lá para poder, inclusive, pleitear investimentos que Hong Kong fornece, né, para as startups e para as empresas. E também você tem uma questão de taxação que ajuda muito a trazer inovação para lá. E a porta de entrada para a Maryland, né, quer dizer, para a China mesmo. Uma coisa interessante é que a Hong Kong, ela divide os lucros, né? Então, chega no final do ano, Hong Kong tem lucro, ela chama o cidadão e vai lá e dá dinheiro. É igualzinho aqui no Brasil, não é? Todo mundo já pegou o seu cheque esse ano? Então, funciona assim. O mais incrível que... Hã? Mas o mais incrível que acontece é, por exemplo, você tem Macau. Macau, você recebe este cheque, digamos assim, 3 vezes por ano. E aí eles contaram que um é para aposentadoria, né? O outro as pessoas investem no que elas quiserem, mas uma terceira era para frutas, né? Eu pensei, poxa, que turma saudável, né? Não é essas frutas que a gente está pensando. Lá tem os cassinos. E é uma coisa super incrível para a gente também entender números. O que rola de dinheiro em Macau é simplesmente 6 vezes mais do que Las Vegas. E aí esse dinheiro das frutas é para as pessoas poderem jogar nos cassinos, né? Então assim, eu trouxe uma provocação sobre inovação e startup, recomendo a vocês que vocês possam assim buscar um pouco mais de informações, né? Eu recomendo a todo mundo que estude mandarim, né? Mas não é tão simples assim, mas eu recomendo que vocês prestem atenção e comecem a estudar pelo menos a cultura chinesa para poder fazer negócio com eles aqui, tá bom? Obrigada, gente.